Meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa noite mais uma vez reunidos em família para adorarmos ao nosso Deus, cultuarmos o Deus de toda a terra, o Senhor Todo-Poderoso, como falamos hoje pela manhã, o Deus Altíssimo, aquele que é o nosso refúgio, que é a nossa habitação, nossa casa de segurança. E agora à noite estaremos orando pelo nosso país mais uma vez. Logo após estaremos ouvindo duas músicas de louvor e vamos cantar juntos. E em seguida trazendo a mensagem da palavra do nosso Deus. Então convide agora a sua família, vamos nos reunir todos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, a nossa oração ao Pai continua sendo aquela que o Senhor já conhece e sabe que está em nosso coração, que é misericórdia pelo nosso país e por toda a população mundial. Misericórdia pelos profissionais de saúde, misericórdia por aqueles que cuidam de idosos, misericórdia por aqueles que estão doentes, misericórdia por aqueles que estão sepultando seus entes queridos, misericórdia por essa crise econômica mundial, misericórdia, ó Deus, por tudo isso, porque só temos a Ti para clamar. Então, no nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite fale mais uma vez aos nossos corações e que ela possa fazer diferença no nosso viver, diferença nos nossos relacionamentos e que entendamos que tudo isso o Senhor tem nos ensinado e que possamos aprender de forma que agrade ao Senhor. Perdoa as nossas faltas, ó Deus, e nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir duas músicas com o irmão Mesaque e logo após estaremos lendo o texto da palavra de Deus para esta noite. Tua graça nos basta, Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, sim, Deus, este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor.
fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é igual a ti, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do verso 33 ao 38. Lucas, capítulo 23, de 33 a 38. Eu vou ler a palavra de Deus, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido? Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo assim: este é o rei dos judeus. E eu quero enfatizar na mensagem de hoje as 5 bênçãos do Calvário, e principalmente o verso 33, que diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. No Monte Calvário, irmãos, é ali, quando você imagine aí o Calvário, Jesus na cruz entre 2 outros homens, morrendo sem ter feito nada de errado, mas é ali, naquela cena, que nós estamos tão acostumados a ver, e às vezes nem damos muita importância, mas é no Monte Calvário que está a nossa verdadeira consolação. Há uma curiosidade bíblica que eu sempre gosto de trazer, é que aquele lugar da crucificação é chamado de Calvário ou é chamado de Gólgota. Gólgota é aramaico, Calvário
veio do latim. E tem ainda um nome em algumas Bíblias chamado caveira, que veio do grego. Mas é tudo a mesma coisa. Ali onde Jesus estava pode ser chamado de Calvário, de Gólgota ou de caveira. E lá onde supostamente foi colocado a cruz tem uma pedra, e a pedra tem realmente uma aparência de uma caveira. Agora eu gostaria de que a gente assim começasse a imaginar, tá? Eu quero convidar você a imaginar aquela cena do Calvário. Eu gostaria que você se transportasse para aquele momento, tá? Hoje à noite. Queria que você assim deixasse sua imaginação crescer, ampliar, e que você se imaginasse lá naquele lugar, você ali embaixo olhando e vendo Jesus crucificado lá na cruz, né? Eu queria que você se imaginasse fazendo parte de uma multidão que estava ali embaixo, né, vendo aquilo acontecer, porque as crucificações que os romanos faziam eram públicas, né? Todos podiam assistir. Então eu gostaria que você estivesse ali, na sua imaginação, olhando tudo aquilo acontecendo. E aí me vem algumas perguntas, quando eu comecei a imaginar aquela cena do Calvário. Que monte era aquele? Que cena era aquela? O que estava realmente acontecendo ali? Eu acho que tudo isso passou pela mente daquela multidão. E depois eu fiquei me perguntando, o que vem à minha mente quando eu tento visualizar aquela cena? O que realmente vem à minha mente? O que é que eu sinto e o que é que você sente quando você pensa no Calvário? Eu acredito que agora você já está começando a imaginar aquela cena de Jesus ali no Calvário. Então, alguns fatos da vida de Jesus, né, aconteceram no Monte das Oliveiras. Eu queria fazer uma separação do Monte das Oliveiras com o Calvário agora. Então, lá no Monte das Oliveiras aconteceram alguns fatos. Alguns deles foram, por exemplo, Jesus foi com seus discípulos depois da ceia para lá. Jesus mandou buscar um jumento para entrar em Jerusalém. Quando ele mandou buscar aquele jumento para entrar em Jerusalém, estava ali no Monte das Oliveiras. Foi ali no Monte das Oliveiras que Jesus pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice. Foi ali no Monte das Oliveiras que Jesus foi preso. Foi exatamente ali. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus costumava repousar e orar quando as multidões deixavam ele muito agitado. Ele se separava um pouco e dizia aos discípulos: fique aqui um pouquinho que eu vou ali orar. Foi ali que aconteceu a transfiguração também, né? E foi ali no Monte das Oliveiras que Jesus pregou sobre a grande tribulação. Foi naquele monte que Jesus pregou sobre o princípio das dores. E aí vem uma pergunta: será que estamos começando o princípio das dores? E foi naquele lugar que Jesus pregou sobre a vinda do Filho do Homem. Então, muita coisa importante do ministério de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras. Agora, no Monte do Calvário, foi o que aconteceu de mais importante para as nossas vidas. Por isso que eu quero falar nessa noite sobre as 5 bênçãos do Calvário. E eu queria que você pensasse nessas 5 bênçãos. No Calvário, cessa a nossa carência de Deus. As pessoas estão carentes de Deus porque não olham para o Calvário. É no Calvário que cessa a nossa carência de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados,
ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Observe que o texto de Hebreus fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é quem sustenta todas as coisas pela palavra poderosa dele. E depois dele ter realizado a purificação dos nossos pecados no Calvário, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então a primeira bênção do Calvário é essa, que no Calvário cessa, acaba a nossa carência de Deus. E eu gostaria de perguntar qual é o nível de carência de Deus que você está agora. E se você está sentindo carência de Deus, olhe para o Calvário. Só lá você vai encontrar e vai preencher o vazio que está no seu coração sobre Deus. A segunda bênção do Calvário é que lá no Gólgota nós recebemos forças para enfrentar a vida. E eu vou ler um texto que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, de 28 a 31. Então, no Calvário, além de cessar a nossa carência de Deus, é também ali no Gólgota, ou no lugar da caveira, que nós recebemos forças para enfrentar os percalços da vida. A terceira bênção do Calvário é que é lá que nós recebemos consolação para o nosso desânimo. Eu queria que você continuasse visualizando a cena do Calvário. E aí eu quero ler um texto para você, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, de versos 3 ao verso 5, o apóstolo Paulo dizendo assim, preste atenção: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então essa é a terceira bênção do Calvário. Terceira bênção. No Calvário nós recebemos consolação para o nosso desânimo. Então vai imaginando o Calvário. No Calvário cessa a nossa carência de Deus. No Calvário recebemos forças para enfrentar a vida. No Calvário nós recebemos consolação para o nosso desânimo. Mas a quarta bênção também é tão importante quanto as outras três. No Calvário, as amarguras da vida são removidas, nossas inquietações e nossos gemidos são ouvidos pelo Senhor. E aí nós podemos ler Romanos 8, de 26 a 28, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, no Calvário, nós recebemos força para enfrentar a vida, nós cessamos nossa sede de Deus, nós recebemos consolação para o nosso desânimo, mas também no Calvário as amarguras da vida são removidas, são retiradas, num processo de santificação e de trabalho de Deus em nossas vidas. Pois no Calvário, nossos gemidos, eles são ouvidos. Então, toda a oração que o povo de Deus está fazendo hoje no mundo inteiro, Deus está ouvindo. Sabe por quê? Porque o Calvário aconteceu. Não foi uma história contada, inventada. Foi uma história verdadeira. Tão verdadeira que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que mais de 500 irmãos viram Jesus depois de ressuscitado. Então a história fala sobre Jesus. Jesus é histórico, mas ele é Deus. E é no Calvário que nós temos nossos gemidos ouvidos pelo Senhor. Essa é a quarta bênção do Calvário. A quinta e última bênção do Calvário é que é lá, olhando aquela cena, no meio daquela multidão, como estamos imaginando agora, e essa é a mais importante, nós recebemos a salvação e a vida eterna. Não existe salvação fora de Jesus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. João 5,24 diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Jesus respondeu aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João escreveu sobre Jesus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus chamou os discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, no Calvário, nós recebemos salvação e vida eterna. Então, veja quantas bênçãos nós recebemos no Calvário. Nós temos a certeza de que cessa a nossa carência de Deus. Nós recebemos forças para enfrentar a vida. Nós recebemos consolação para os nossos desânimos. As amarguras da vida são removidas, nossas inquietações e nossos gemidos são ouvidos pelo Senhor. E o mais importante de tudo, que é a quinta bênção do Calvário, nós recebemos salvação eterna. E lá em João capítulo 3, versos 14, verso 15, diz assim: da mesma forma, olha que texto maravilhoso, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E lá em 1 João diz que são filhos de Deus aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Deus demonstrou o seu amor por nós no Calvário. Agora, de novo, imagine você com aquela multidão assistindo aquela cena de Jesus morrendo ali na cruz. Cristo morreu em meu favor e ao seu favor quando nós ainda éramos pecadores. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras do Senhor e somos feituras novas criaturas em Cristo para as boas obras. Então as boas obras não salvam, nós somos salvos para fazer as boas obras. Então, irmãos queridos, na hora mais negra da história, uma luz tocou nossos corações. Se você se imagina agora ali no Calvário, uma luz agora está tocando o seu coração. A esperança naquela hora nasceu para toda a humanidade. E essa esperança pode nascer agora para o seu coração. Naquele lugar, no Calvário, a alegria voltou ao coração mais triste. E se seu coração está triste agora, essa alegria pode voltar ao seu coração por Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, na hora mais negra dessa humanidade, voltou a esperança, voltou o amor de Deus pela humanidade, não só voltou, como foi demonstrado na pessoa de Cristo, e a alegria voltou ao coração triste e pecaminoso de cada um de nós. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: se Jesus não tivesse morrido no Calvário, nós jamais teríamos conhecido o amor de Deus por toda a humanidade e em toda a sua profundidade. Por isso que Paulo fala que a gente não consegue compreender nem a altura, nem a profundidade e nem a largura do amor de Deus. Só em Jesus nós podemos compreender Deus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Então, sem Jesus não tem como conhecer a Deus. Isso é teologicamente correto dizer. Então, se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos conhecido o grande amor de Deus e a profundidade desse amor. Se Jesus não tivesse morrido ali no Calvário, jamais poderíamos imaginar o profundo amor e o profundo desejo que Deus tem de se aproximar de nós. Deus nos busca. Deus nos ama tanto que Ele nos busca. Ele quer nos encontrar. Ele quer estar conosco. Ele quer andar conosco. Deus é pessoal. Ele é nosso amigo. Ele quer estar lado a lado conosco. Aonde formos, em qualquer lugar que estejamos, Deus ele quer estar ao nosso lado, caminhando como um amigo verdadeiro. Então, só em Jesus é que isso é possível. Se nós não entendermos que somos pecadores, e aliás, eu quero aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa muito séria, as pessoas sabem quem é Jesus, Jesus está sendo pregado no mundo inteiro, todo mundo sabe que no Calvário aconteceu a nossa libertação, mas você precisa acreditar que você é pecador. Porque um dos grandes problemas hoje da humanidade é querer acreditar que é pecadora. As pessoas não querem acreditar nisso. A Bíblia diz, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, mas as pessoas estão querendo resistir a isso. Elas não querem acreditar que são pecadoras. Enquanto você não acreditar que você é pecador e que você precisa entregar sua vida a Jesus e que você precisa se arrepender dos seus pecados e que você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus e que tudo isso foi possível por causa do Calvário, então nada vai acontecer, nenhuma mudança espiritual vai acontecer na sua vida. Aí você vai ficar um pouco melhor, talvez como pessoa, achando que boas obras vão resolver seu problema. Aí você vai ficar uma pessoa assim, você vai começar a melhorar emocionalmente, você procura psicólogos, você procura amigos, você procura um pequeno grupo, você procura uma igreja, você procura um lugar de acolhimento. As pessoas estão assim, procurando qualquer coisa para se apegar. Mas há um segredo, o segredo está no Calvário. A história do Calvário é que determina o nosso futuro e a nossa eternidade.
Então, sem o Calvário não há esperança, sem o Calvário não há alegria, sem o Calvário não há paz verdadeira, sem o Calvário só há tristeza. Quando os discípulos estavam conversando com Jesus e que Jesus estava dizendo que estava indo para o Calvário, eles ficaram muito tristes. Aí Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, mas eu vou preparar lugar para vocês, e vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo também. E foi nesse momento que Tomé disse assim: Senhor, e como nós vamos saber o caminho? Aliás, Filipe, né? Que disse assim: como nós vamos saber o caminho? Aí Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não sabem o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: por isso que eu preciso ir para o Calvário, porque é lá no Calvário que vocês vão ter todas essas bênçãos. É lá no Calvário que vai cessar essa sede de Deus que vocês têm. É lá no Calvário que vai cessar essa angústia. É lá no Calvário que vai cessar essa tristeza. É lá no Calvário que vocês vão serem ouvidos pelo Senhor, porque vocês vão poder orar em meu nome e eu vou atender a oração de vocês. É lá no Calvário que vocês vão saber que eu sou Deus e que eu estarei sentado à direita do Pai, e que eu ouvirei a oração de vocês, e eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele vai consolar vocês, e vocês não vão saber orar, mas quando vocês abrirem a boca, o Espírito Santo vai levar as orações de vocês até o trono da graça, vai interpretar com gemidos inexprimíveis, e nós vamos ouvir a oração do nosso povo, do povo que Deus criou, e nós vamos atender o pedido. É no Calvário que está a nossa salvação, é no Calvário que está a nossa esperança, é no Calvário que está a nossa alegria, é no Calvário que está a nossa estrutura para enfrentar os problemas dessa vida, é no Calvário que está a salvação. Então acredite que você é pecador, acredite que você precisa de Jesus, acredite que você precisa abrir seu coração para Jesus e não para uma religião. Acredite que só Jesus Cristo salva. E se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós jamais conheceríamos as infinitas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Calvário, meus queridos, é o monte da consolação. É ali que está nosso consolo, o nosso conforto, a nossa alegria e a nossa esperança e a nossa certeza de vida eterna. Nenhuma outra cena na história ilumina tanto a nossa alma como a tragédia do Calvário. Aquela tragédia trouxe luz para o mundo. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É ali naquela cena triste que nós estamos imaginando nessa noite, aquele lugar horroroso, as pessoas sofrendo ali, pregadas na cruz, Jesus no meio, sem nenhum merecimento, morrendo pelo meu pecado, pelo seu pecado, e dizendo: Pai, por que me desamparaste? Mas faça a tua vontade. Ainda perdoou um homem que estava ao seu lado, e ainda disse: Pai, perdoa o que esses soldados estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Olha, irmãos queridos e amigos meus que estão me ouvindo, foi ali naquele momento que a história se descortinou. Diz o texto bíblico que no templo onde os judeus se reuniam, o véu se abriu de alto a baixo e o Santo dos Santos foi descoberto. A partir daquele dia nós temos acesso direto a Deus pela oração, pela palavra, pela comunhão da igreja. Nós temos acesso direto ao Pai sem precisar de nenhum intermediário, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens,
é Jesus Cristo, o homem. Então é no Calvário que a nossa história começa, história de liberdade, de alegria, de santificação. Naquele lugar de sede, a graça cavou uma fonte que jorra água como cristal em nossa alma, e cada gota é capaz de aliviar as misérias de toda a humanidade. Se nesse momento de pandemia o mundo se voltasse para Jesus, se o mundo conseguisse enxergar o Calvário dessa forma, o mundo teria água viva e pura, cristalina, porque Jesus é a água que mata a sede, é o pão que mata a fome, é a luz que ilumina o mundo. Jesus é a nossa esperança. Se nesse momento de pandemia, se todos olhassem para o Calvário, nós teríamos uma outra vida, um outro mundo, um outro planeta. Nós teríamos menos corrupção ou nenhuma corrupção, nós teríamos amor verdadeiro, nós poderíamos ajudar mais uns aos outros, nós estaríamos mais fortes, mais firmes, nós não estaríamos tão desesperados como muitos estão, porque se a humanidade se voltasse para o Calvário, nossa esperança estaria renovada mais uma vez. Portanto, meus queridos, eu convido todos vocês agora a olhar para o Calvário e olhar aquela cena e ver Jesus morrendo pelos seus pecados e se arrepender agora, se arrependa agora dos seus pecados, reconheça, acredite que você é pecador e nesse momento entregue a sua vida a Jesus. Por isso que nós vamos encerrar este culto orando de forma diferente. Nós vamos encerrar cantando Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Que Deus nos abençoe e que Jesus nessa noite encontre lugar reservado para ele no seu coração. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inunda meu ser. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, por de paz tu inunda meu ser. Jesus, só o teu nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome que é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, só o teu nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome que é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Que é capaz de dar ao homem salvação. Que é capaz de dar ao homem salvação. Aleluia.